O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional. Olá a todos. Na reunião do COP26 que aconteceu nessa última semana na cidade escocesa de Glasgow, algumas ausências foram sentidas pelos líderes que lá estavam. Entre essas ausências, eu destaco a da Rússia, da China e da Arábia Saudita. Do Brasil, apesar do país ser muito importante dentro desse debate, a ausência de Bolsonaro já era mais ou menos esperada e não havia nenhuma expectativa que ele poderia trazer algo novo dentro do debate. As ausências de Rússia e Arábia Saudita, elas também foram sentidas, mas também de certa forma foram esperadas porque vários líderes imaginavam que esses dois países não iam querer ficar dando explicações sobre o que eles fazem ou deixam de fazer em relação à extração de petróleo em seus países. A ausência da extração do petróleo faz com que o preço do barril suba e atinja níveis que não atingiu durante muitos anos. Então, evitando esse tipo de questionamento, esses países acharam melhor não participar. No caso da China, é emblemático. Por quê? Porque desde que o Xi Jinping assumiu a presidência da China, ele sempre vem tratando o tema de meio ambiente como um dos temas principais da sua política externa, no qual ele coloca a China na vanguarda no processo de transição energética e como uma possível liderança global para trazer outros países nessa linha. Então, nessas reuniões que já aconteceram em anos anteriores, Xi Jinping sempre chegou com uma narrativa muito forte, chamando a atenção da imprensa no mundo inteiro e de outros líderes como o líder de um país que vem, de uma forma bem-sucedida, trabalhando nessa transição energética. Agora, como nós estamos vendo nos últimos meses, a China passa por uma crise energética sem precedentes, principalmente sem precedentes durante o governo de Xi Jinping. Então, isso alimentando também o fato de que a China ela vem utilizando carvão em níveis recordes nos últimos anos para tentar manter a capacidade energética do país, que já gerou apagões afetando várias indústrias por todo o território chinês, acaba deixando ele sem uma narrativa similar ao que ele teve no passado. Ou seja, Xi Jinping dificilmente sustentaria tudo aquilo que ele falou sobre a China estar na vanguarda do processo de transição energética, principalmente no momento onde ele passa por uma crise sem precedentes e o único artifício que sobrou para ele é utilizar carvão, que é altamente poluente, inclusive importando carvão da Austrália, que hoje é um dos grandes rivais da China na geopolítica global. Essa ausência do Xi Jinping ela foi sentida, ela foi criticada, e ela acaba afetando uma das únicas narrativas que a China trazia à mesa que encontrava algum tipo de convergência com os Estados Unidos. Então, a ausência da China ela mostra muito mais do que a não participação no COP26, mas mostra também que o Xi Jinping ele deve passar agora por um período de dar mais atenção à política doméstica, buscar uma solução para a questão da crise energética no qual o país vem passando, e assim também tentar remodelar toda essa narrativa no qual ele vem utilizando nos últimos anos, que os fatos e as dificuldades que o país passa nessa área, elas acabam jogando contra e descredibilizando tudo aquilo que o Xi Jinping falou. Então, a partir de agora, é interessante observar como vai ser a postura dele em fóruns e reuniões internacionais que tratem do assunto do meio ambiente e se a China vai conseguir manter algum tipo de narrativa que soe convincente para vários países do mundo. Xi Jinping esperava que as Olimpíadas de Inverno em Pequim fossem a grande demonstração global daquilo que a China vem fazendo em termos de transição energética. Essa crise, ela surpreende, principalmente o mundo que não tem grandes informações diárias sobre a China, mas principalmente afeta tudo aquilo que o Xi Jinping vem construindo ao redor do tema do meio ambiente e de transição energética, como uma forma de atrair outros países para serem mais parceiros e confiarem cada vez mais da China.